Olá, mulheres lindas do meu coração. Sejam muito bem-vindas ao Florescer da Rosa. Esse aqui é um espaço para que a gente converse sobre a vida, o nosso dia a dia e uma forma muito mais leve de viver. Eu sou Maísa e é uma honra estar aqui como facilitadora da vida leve para vocês. Eu sou uma profunda estudiosa do sagrado feminino, das relações interpessoais, de PNL e da vivência e espiritualidade como um todo, em todas as suas vertentes. Esse meu desejo de trabalhar com as mulheres, ele veio da minha observação com a minha família, com as mulheres da minha família, que ela é em grande parte constituída de mulheres e mulheres muito fortes, mulheres muito guerreiras, né, que criaram uma família praticamente sozinhas. E acredito que assim como a minha família, grande parte das famílias brasileiras tem como alicerce as mulheres. São mulheres muito guerreiras, muito fortes, que fazem tudo sozinha e ficam, consequentemente, muito sobrecarregadas, né, no seu dia a dia, nos seus trabalhos. São muitas obrigações, a família, trabalho, marido, se houver, filhos, cuidar de si mesma. E tudo cria uma tensão muito grande, uma pressão muito grande em cima da mulher. E ela se desconecta de si mesma e passa a ser uma mulher triste, uma mulher pesada, de difícil convivência. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das mulheres sofre muito em ser assim. Aí você me pergunta, Maísa, mas por que você está dizendo isso? Porque eu já fui essa mulher. Eu fui uma mulher pesada, estressada, difícil convivência. Era difícil para minha família, era difícil para os meus amigos, era difícil para o meu parceiro, com quem estivesse comigo. E isso fez com que eu me afastasse muito das pessoas, porque eu sentia que eles não me entendiam, quando na verdade nem eu estava conseguindo viver perto de mim, né? Eu tomava muito anticoncepcional e tentava resolver de alguma forma aquelas dores e nunca resolveu. Fiquei frustrada com isso, passei a odiar meus ciclos, a TPM, não me entendia como mulher, não sabia por que eu era tão sentimental, por que eu chorava tanto, por que eu sentia tanto, por que quando a raiva vinha ela era uma explosão tão forte, por que tudo era tão gigantesco. E essas variações de humor eu não conseguia compreender o porquê disso. E ser mulher se tornou muito difícil para mim. Se tornou cansativo. Para dizer para vocês que sim, tem uma solução. Sim, é possível viver de forma mais leve. Sim, é possível compreender as nossas emoções, compreender os nossos ciclos e viver de uma forma muito mais gostosa, se amando, se aceitando na forma mulher que viemos. E o meu desejo de criar esse espaço e começar a auxiliar mais mulheres foi da necessidade que eu percebi justamente pela minha família, pelas mulheres da minha família que continuavam, que eu comecei a estudar e a espiritualidade veio para mim, me reconectei comigo, com Deus, e para mim foi tudo muito difícil, porém fluido, porque eu tive mulheres que me ajudaram nesse processo. E na minha família, como eu comecei a inseri-las já nos meios onde eu estava, eu percebi que havia uma dificuldade muito grande de compreensão desse universo, do ser mulher. A gente acha que a gente já sabe ser mulher, mas na verdade a gente não sabe, a gente se perdeu, né, por N razões, das quais eu não vou entrar no mérito, mas eu acredito que todas as mulheres elas tenham essa sabedoria em si, e elas não compreendiam coisas que muitas vezes facilitadoras que já estão num grau mais avançado estavam falando. Vou usar um exemplo que uma amiga minha, inclusive, mencionou esses dias atrás, que nós nos encontramos. Ela falou que ela percebeu que ela não entendia o que significava plantar a lua. E ela se sentiu muito envergonhada quando ela ouviu esse termo e ela não teve coragem de perguntar para a pessoa que estava falando para ela o que era. A minha irmã também não sabia e ela fez curso com facilitadoras
e achou complicado entender o que ela estava falando e por que ela estava falando aquilo, e vinha me perguntar. E aí ela falava pra mim assim, poxa, mas você falando ficou tão simples, por que ela não falou assim? Então eu percebi a necessidade de estar ajudando mulheres que talvez precisam de uma ajuda mais inicial, os primeiros passos, para que consigam se introduzir nesse conhecimento que é o sagrado feminino, que é a nossa essência, a nossa origem. Todos nós somos mulheres e femininas em origem. Não vou entrar no mérito de diferença entre feminino e feminismo, mas é muito diferente. Uma coisa eu estou falando sobre polaridade, estou falando sobre energia, né? O feminino e o masculino são energias diferentes. O feminismo é uma causa política. Então tem muita diferença entre uma coisa e outra. Aqui eu só quero falar sobre o feminino. Por que eu escolhi esse nome? Florescer da Rosa. Porque a rosa, ela é um símbolo da mulher, ela é um símbolo da feminilidade, ela é um símbolo da graciosidade da mulher, do feminino, da força e da delicadeza, tudo no mesmo objetivo, que é o ser feminina, que é o ser mulher. E é isso que eu quero trazer para você. O florescimento, você desabrochar.